A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 9, o Espírito Santo e a Igreja. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa e ele faz parte da Trindade. Talvez você esteja falando, como assim uma pessoa, Trindade? O que é isso, né? Então vamos estudar primeiro o Espírito Santo como pessoa. Todos aqueles que têm intelecto, emoções e vontade são considerados como pessoa. Então, o Espírito Santo ele tem intelecto, emoção e vontade. Vamos ver. Intelecto, olha só onde a gente pode comprovar. Em João 14, 26 diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quer dizer, ele vai ensinar, ele tem inteligência, ele tem sabedoria, ele tem intelecto. Emoção. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, quer dizer, entristecer ele é uma emoção, quer dizer, ele se entristece, como ele se alegra também. Então, é uma emoção. E como vontade? Atos 16:6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quer dizer, o Espírito Santo não queria que eles fossem para a Ásia naquele momento. Então, ele impediu, ele teve a vontade de impedir. Olha, não é agora. Então, o Espírito Santo ele tem intelecto, emoção e vontade. Agora, vamos ver o Espírito Santo como parte da Trindade. O termo Trindade significa grupo de 3 pessoas semelhantes. E nós temos o que? A Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas. Então, nós temos que a gente fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, assim, o que a gente pode dizer? Ele é a mesma pessoa, né? Não são 3 deuses, é um Deus só, em 3 pessoas. E cada um tem a sua atribuição. Porém, eles têm o quê? Características e atributos semelhantes. Como o quê? Onisciente, onipresente, onipotente, santo e eterno. Eles têm as mesmas características. Vamos lá. A atuação do Espírito Santo na igreja. A ação do Espírito Santo é essencial em nossas vidas e em nossos cultos, pois nos ensina a orar, a adorar, nos ajuda a obedecer, manifesta seu poder, inspira a palavra e os ensinamentos e muito mais. Então, o Espírito Santo, quando Jesus subiu, deixou ele aqui conosco. E ele nos ajuda em todo o momento. E o que são dons espirituais? Primeiro precisamos entender o que significa a palavra dom. A palavra dom significa presente, uma dádiva de Deus. É algo que você ganhou. Não é por merecimento, é um presente, é uma dádiva que Deus foi lá e te concedeu. Os dons espirituais, né, são o quê? O que é os dons espirituais? São capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para serviço da obra e também uma forma de edificar e capacitar a igreja espiritualmente. Então, é algo que o Senhor nos dá, sobrenatural, né? É o Espírito Santo que concede isso e é para a edificação da igreja. É isso que é importante, não é para a própria pessoa, é para edificar a igreja. O Senhor deu aquele dom, mas ele tem uma função, ele tem algo a fazer. É lógico que a pessoa também é edificada por isso, óbvio, mas ele tem uma função, tem algo para ser feito. Diversidade de dons e ministérios. Está lá na primeira carta aos Coríntios 12, o verso do 4 ao 7 e o 11, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então vamos ver aqui, ó. Existem muitos dons espirituais, a gente vai ver. Mas o Espírito é o mesmo. Então são vários dons, mas o Espírito Santo é um só. E ele concede a quem quer e como ele quer. Não é você que escolhe, não é por merecimento, não. Ele dá da maneira que ele quer. Os dons não podem ser aprendidos. Eles são apenas concedidos.
E a manifestação do dom só acontece quando o Espírito Santo autoriza. Quem almejar ter um dom espiritual, ministerial, pode pedir ao Espírito Santo, orando e jejuando. E se for da vontade dele, ele vai conceder. Então, quer dizer, são vários dons espirituais, mas o Espírito Santo é um só. Ele concede como ele quer, da forma que ele quer. Não tem como ser aprendido isso. Eu vou aprender o dom de cura. Não tem como você aprender. É algo que o Senhor, que o Espírito Santo, ele dá para você. E também tem mais uma coisa. Você não faz na hora que você quer. É na hora que ele autoriza. É da maneira que ele autoriza. O Senhor às vezes dá o dom, a pessoa tem a revelação, o Senhor mostra para aquela pessoa as coisas, a profecia e tudo mais, mas não é na hora que ela quer, é da maneira que o Senhor quer. Então, a gente tem que ter consciência disso e não pode ser aprendido. Por exemplo, de variedade de línguas. A gente sabe que tem alguns lugares que entrega papelzinho para a pessoa ficar decorando. Aquilo lá não é um dom. O dom vem do Senhor, é algo automático, é sobrenatural, né? É do Senhor mesmo, não tem como você vou aprender. Porém, você pode desejar, não é pecado você desejar um dom espiritual ou ministerial. Não, você pode, eu gostaria de ter o dom de interpretação de línguas. O que é esse dom? Quando alguém está falando em línguas, com a igreja, o Senhor levanta outra pessoa que interpreta aquelas línguas. Não é pecado você desejar esse dom. Só que você tem que ter consciência de que você pode pedir, você pode buscar, mas ele só vai ser dado se for da vontade do Espírito Santo. Amém? E quais são os dons espirituais? A Bíblia nos fala de 9, que são a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, dons de cura, dom de operação de milagres, dom da profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons espirituais. E os dons ministeriais? Está lá em Efésios capítulo 4, do 11 ao 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe que tudo aqui é para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Então, os dons ministeriais é o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastores e doutores. Somos templos do Espírito Santo. A gente já até comentou um pouquinho isso em aulas passadas, né? O Espírito Santo passa a habitar em sua vida a partir do momento que você reconhece e aceita Jesus como seu Salvador. Ele que nos ajuda a obedecer a sua palavra, nos guia para o caminho correto, ajuda a nos santificar, nos consola, intercede por nós e muito mais. O Espírito Santo ele estaria a todo momento nos ajudando. Nós somos templo dele, ele mora aqui dentro de nós. E graças a Deus temos ele, que é o nosso consolador, é aquele que vai nos orientando, que vai nos ajudando. Glória a Deus por isso. E chegamos aqui ao final. O Espírito Santo foi enviado por Deus e estará conosco todos os dias. Olha o que diz aqui em João 14, de 16 ao 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o mesmo conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus rogou ao Pai para deixar esse Consolador, o Espírito Santo conosco. O mundo não sabe quem ele é, não conhece. Acha às vezes que é uma energia, que é uma força. Não, ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade e ele está conosco e mora dentro de nós. E receber um dom espiritual ou ministerial é um privilégio do cristão para a edificação da igreja. Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.